A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Pastor Clipper, foi difícil trazer o senhor aqui, mas conseguimos, hein? Não porque o senhor dificultou, não é isso. É porque é um homem, mora em Cariacica. Cariacica o senhor mora, né? Cariacica. É da Grande Vitória, mas um pouco longe, afastado aqui de Vila Velha. Tem os seus afazeres. Ele vai contar daqui a pouco também a batalha que teve ali junto com a sua esposa, a nossa querida irmã Maria das Dores Carvalho Clipper, a nossa irmã Pretinha, né? E, enfim, daqui a pouco ele vai contar tudo isso. Mas é uma grande honra, uma grande alegria ter o senhor conosco nessa manhã aqui nos Chamados para Servir. Pastor, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Kleber, Pastor João, também os ouvintes, saudamos a todos com a paz do Senhor. O prazer é todo nosso estar aqui. Para nós é uma oportunidade muito grande de transmitir algumas experiências que o Senhor tem nos dado ao longo desta caminhada, desta obra tão maravilhosa, uma obra que tem nos ensinado. Nós até falamos, né? Isso aqui é uma faculdade para nós, né, Pastor João? Com certeza, com certeza. É uma faculdade para nós. Nós aprendemos a caminhada e muitas outras coisas, o ensino que vem da parte do Senhor, que é o ensino da palavra de Deus, o ensino doutrinário. E isso nos fortalece nessa caminhada nossa, que nós temos um destino seguro, né? Destino certo, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa que está preparada para os salvos. Amém. E o pastor certamente tem muita coisa para contar para a gente aqui. Pastor João Carlos Braga, conosco também nessa manhã. Pastor, prepara o coração aí, tem muitas experiências do pastor Clipper. Com certeza, Cleber. Preparar o meu e preparar o dos ouvintes também, para a gente conhecer aquilo que o Senhor tem feito, né? Nós estamos aqui com o pastor Clipper e com o filho dele, com o Antônio Luiz, né? E nos preparar, porque certamente, como toda quarta-feira, é verdade, nós temos sempre boas informações que vêm da parte do Senhor, chamando os seus servos para a sua obra. E com certeza nós estamos diante de dois aqui que tem algo muito bom para dividir conosco. Exatamente. E o pastor João adiantou aqui, conosco também, você está vendo pela câmera, o Antônio Luiz Clipper, que é o filho do pastor Clipper, é o Júnior, né? Pode ser os ouvintes. É sempre um prazer estarmos aqui, né? E ser filho de um guerreiro que cumpre com tudo que é determinado pelo nosso Pai Eterno. Então, é um prazer estarmos aqui. Um bom dia, Pai do Senhor a todos. Isso já é um testemunho. Já começamos bem. É verdade. Queridos, Antônio Alves Clipper, pastor Clipper, 72 anos, o marido, esposo da Maria das Dores Clipper, nossa irmã Pretinha, pai do Antônio Luiz Clipper, que você ouviu já a voz aqui dele, tá vendo ele aqui conosco, mas pai também da Keila, da Cleide, da Kênia e da Kellen, né? Até nós perguntávamos, todo mundo com K aqui, só o Antônio Luiz Clipper, né? Mas tem um K de Clipper. Tem um K. Tá tudo certo. Esse K aí é marca registrada. Isso, 34 anos como pastor nessa obra. E eu disse que certamente mais de 40 anos na presença do Senhor. Eu não acertei assim, mas certamente o Senhor me disse em off que aos 12 anos de idade o Senhor já estava descendo das águas, né, pastor? Exatamente, mas fui batizado aos 12 anos. 12 anos. Foi em uma outra igreja, né, que não foi a Cristã Maranata. Sim. Eu nasci em um lar evangélico e até passei por vocês algumas experiências que eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade quando eu fui acometido de uma enfermidade que eu não sei explicar qual que eu era muito novo, mas eu sei que eu estava numa cama e quando eu acordei estava minha mãe, meu pai, minhas irmãs chorando e minha mãe, ela tinha feito uma oração que se o Senhor me tornasse com vida, que ela fazia um voto ao Senhor. Minha mãe é uma serva de Deus, meu pai, minhas irmãs, e que ela fazia um voto, que se ele me trouxesse com vida para o lar,
que eu seria pregador da palavra de Deus, um pastor, para levar a palavra de Deus. E esse foi o voto que ela fez. E nós caminhamos e hoje podemos glorificar o Senhor que esse voto se cumpriu. Graças a Deus. Então nós podemos ver que devia ser uma coisa bem grave o que estava acontecendo com você quando era criança. Para sua mãe, suas irmãs, todo mundo ao redor da cama. Você não se lembra e retornar com eles chorando e tua mãe fazendo um voto de oração, deve ter sido algo grave, né? O que ela me passou, pastor João, é que, na verdade, eu apaguei. Eu apaguei e eles me viram praticamente sem vida. Entendi. E ela tinha tido um filho anterior e esse filho foi acometido de um acidente doméstico. Ela perdeu esse filho e ela pediu ao Senhor que ela queria um filho varão, porque o maior prazer dela seria saber que ela teria um filho pastor. Entendi. O relato que ela me passou. E o Senhor nos deu essa bênção, né? E começamos a caminhada no lar evangélico, e ela sempre me ensinou o caminho do Senhor. E ela me falava muito sobre Eclesiastes 12, né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Isso. Ela sempre me lembrava, meu filho. Há uma promessa do Senhor na sua vida. Ela não falava, ela não chegou a relatar para mim que era um voto. Quando eu fui levantado ao ministério, há 34 anos atrás, nos anos 90, foi quando eu fui ministrar a primeira ceia em uma das igrejas aqui chamada Vila Capixaba, que foi a minha primeira igreja que eu pastoreei. Ela veio na ceia, ela morando lá em Minas Gerais, governador Valadares. Veio ela, veio meu pai. Ela, quando eu terminei de ministrar o fim do culto, ela me chamou chorando e falou: meu filho, hoje é um dia muito feliz, é um dos maiores dias para mim hoje, porque hoje eu vi cumpriu o voto que eu fiz ao Senhor. Aí foi quando ela me contou que ela tinha feito o voto. Mas ela guardou em segredo até quando eu fui levantado. Qual o nome da mãe do senhor? Esterzina Alves Clipper. Já passou para o Senhor. Amém. Irmã Ela é Esterzina. meu pai. Isso, exatamente. Mais conhecida lá em Minas como? Santa. Em Minas é sempre assim, né? É sempre assim. Por isso eu já sei. Muito bem, pastor. Eu fiz um cálculo rápido aqui. O senhor desceu as águas com 12 anos, hoje tem 72, automaticamente 60 anos. 60 anos. Na presença do Senhor. Falei 40, anos. ainda tem mais 20 de sobra. E nesses 60 anos, pastor Clipper, muitas experiências, carrega no seu corpo, assim como o apóstolo Paulo falou, guardadas as devidas proporções, as marcas de Cristo. Exatamente, Kleber. Você falou um versículo, um texto que eu gosto muito, às vezes, de pregar. Trago no meus corpos as marcas do Senhor Jesus. Porque primeiro o apóstolo Paulo diz: ninguém me inquiete. Porque ninguém me inquiete. Então, o servo de Deus, quando ele define as coisas do mundo, que às vezes vem para interferir na nossa caminhada, ela não pode interferir. Porque nós somos guardados e preservados por uma marca. É a marca da salvação. É a marca do Senhor Jesus. Não é a marca de um homem qualquer. É a marca do Senhor Jesus. E esta marca é que nos preserva, que nos fortalece, né? E essa marca tem que ir conosco até o grande dia, que é o dia do arrebatamento. Qual foi a experiência que mais marcou, já que estamos falando de marca, que marcou a vida do irmão Clipper? Não estou nem falando do pastor, mas do irmão Clipper. Nesses anos todos, pastor, nesses 72 anos de vida, 60 como servo de Deus, 34 como pastor nessa obra, qual foi aquela principal experiência, aquela marca que quando o senhor lembra, o senhor fala: realmente, Deus é comigo, o senhor operou um milagre na minha vida? Kleber, desde adolescente eu sempre trabalhei assim, eu sempre gostei de levar a palavra. Eu era adolescente, nós tivemos na outra igreja que eu era, anterior, né? E é uma experiência que eu nunca esqueci. Nós saímos em 5 jovens para fazer umas visitas. E esse jovem era praticamente adolescente, né? Eu tinha 15 anos. E nós chegamos numa visita, um lar muito pobre, muito humilde, e tinha um senhor já idoso, acamado há muito tempo. E me parece que uma das filhas dele falou: olha, meu pai está aqui, eu gostaria que vocês orassem. E nós, aquele grupo de adolescentes, nós lemos a palavra, cantamos um corinho,
E nós fomos orar. E nós oramos por aquele senhor e nós tivemos uma grande surpresa, uma bênção muito grande. Quando nós terminamos de orar, aquele senhor levantou da cama. Glória a Deus. Entendeu? Isso eu nunca esqueci há muitos anos, né? Nunca esqueci dessa experiência. E quando nós viemos para a obra, por um chamado do Senhor, por uma ordem do Senhor, que Ele, né, nos chamou, já morando aqui no Espírito Santo, eu entrei, fui fazer uma visita, que eu ainda era de outra igreja, né? E de uma outra denominação, mas eu entrei com a família, eu já tinha as 4 filhas, e eu entrei na igreja Cristã Maranata, ali em Campo Grande. E a experiência que nós tivemos, nós estávamos ali, era uma feira, e a esposa falou, meu bem, vamos visitar a igreja do meu pai, que meu pai é o pastor Nezinho, é um pastor desde o início da obra. Pastor Nezinho tem mais de 100 anos. Isso, 102 anos. Ó, tô falando, lá em Valadares. Então ele sempre me chamou, vamos, tal, e eu falei, vamos aguardar. Eu continuei lá na outra igreja, mas a minha esposa falou, vamos fazer uma visita na igreja do meu pai. E a gente morando recentemente aqui. Aí eu falei, nós não sabemos onde tem, nós não conhecemos nada aqui. E nós saímos para ir na feira, um domingo de manhã. E na feira eu falei, vamos perguntar a alguém se conhece a igreja Cristã Maranata aqui. Quando eu terminei de falar com ela, veio um adolescente do meu lado com uma Bíblia. Aí eu bati, coloquei a mão no ombro dele. Ei, jovem, você sabe onde é a igreja Maranata aqui? Ele falou, sim, senhor. Eu estava na rua da igreja Cristã Maranata, ali em Campo Grande, em Cariacica. E ele caminhou para o lado da igreja, eu falei com a esposa, amor, à noite nós vamos na igreja e vamos encontrar esse adolescente. Interessante que até hoje não encontramos ele. Ou seja, o Senhor colocou aquele adolescente ali para dar essa informação a você. E à noite nós viemos à igreja, eu e minhas filhas, a esposa, e nós chegamos, já tinha iniciado o culto e estava cantando aquele louvor, ó grande Deus, a tua graça enche o meu coração. E quando nós entramos no templo, nós sentamos do terceiro banco de trás para frente. Você já conhecia esse louvor ou não? Não. Entendi. Não. Aí, quando nós entramos, que eu sentei, alguém chegou e falou comigo, aqui é o seu lugar. Eu pensei que era o porteiro, eu virei para a direita e falei, o quê? Quando eu virei, falei, o quê? Não tinha ninguém, a voz falou, aqui é o seu lugar. Olha, eu caí em um planto tão grande e comecei a chorar. Minha filha mais velha, a Keila, falou, mãe, papai está chorando. Eu falei, deixa seu pai quieto. Eu comecei a chorar e senti que vinha duas mãos, pegava no meu peito e abria. E entrava uma alegria tão grande no meu coração que me dava vontade de gritar, de chorar, de dar glória a Deus. E ao mesmo tempo eu sentia que as duas mãos pegavam nos meus ombros e tiravam um peso que estava nos meus ombros. E naquele dia eu chorei muito, me quebrantei. O pastor eu não conhecia, ele pregou praticamente toda a minha vida. Inclusive a pessoa falou, amor, parece que ele te conhece. Eu falei, mas aqui ninguém nos conhece, né? Estamos aqui, não conhecemos ninguém, chegamos agora. Então ele pregou toda a minha vida. E ali eu falei, realmente, aqui é o meu lugar. No término do culto, veio um companheiro, né? Nosso companheiro, na época, diácono, Eliezer, filho do pastor Otávio. Sim. Ele era diácono, Eliezer. Ele chegou até nós assim, o senhor gostaria que eu orasse com o senhor? Eu falei, perfeitamente. Olha, ele fez uma oração tão espiritual que todos nós choramos. E eu falei com a esposa, meu bem, aqui é o nosso lugar realmente. E saímos, o pastor nos recebeu muito bem, pastor Josias Emerick, né? O servo de Deus já passou para o Senhor. E pastor Josias, naquele dia então, ele cuidou de mim como cuidasse de um filho. E eu liguei para o meu sogro e falei, vim na Maranata. Ele deu uns glória a Deus, eu de cá, nós nos quebrantamos o telefone. E eu falei, pastor Josias, ele é muito amigo meu. E amigo de um pastor do início da obra em Governador Valadares, que ficou lá na nossa casa e vocês se tornaram muito amigos, que é o pastor Eli Araújo. Pastor Eli, sim. E o pastor, ele ligou para o pastor Eli foi lá, nós conversamos muito,
E graças a Deus, Kleber, hoje nós podemos glorificar o Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e nada tem nos faltado. Foram muitas experiências, nós temos diversas, né, para passar aqui para os irmãos. E no início, eu comecei a trabalhar, o meu pastor, depois era o pastor Oscar, e ele se orientou que eu trabalhasse na cantina. Esse horário comigo só deu uma visão. No Manaim. Uhum. Que eu ganhava uma cadeira cativa na cantina do Manaim. E eu comecei a trabalhar no Manaim, na limpeza da cantina, depois fui crescendo junto com ele. E ali o senhor mostrou para mim diaconato, unção e ordenação, porque depois eles falaram para mim, o pastor, quando eu fui levantado. E isso me fala a memória, o pastor Oscar, que foi meu primeiro pastor nessa obra, ali em Alto Laje. Isso, exatamente. Hoje ele está em Palmas, Tocantins. Palmas. Ele trabalhava no SEASA. Ele trabalhava no SEASA e fazia medicina. Exatamente. Olha que coisa gloriosa. E já lá na cantina também. Lá na cantina. Também, no Manaim. Na cantina eu tive muitas experiências, cara. Eu tinha caminhão na época. E tinha um caminhão, tinha um automóvel. E naquela época o pastor Oscar fazia as compras da cantina e da cozinha. E o senhor me dava uma benção tão grande que todas as vezes de seminário eu estava aqui. E nós começávamos a fazer as compras, eu punha em cima do meu caminhão, ia para o Manaim, ele ia com o meu automóvel, ficava lá à disposição. E nós ficávamos, às vezes, 6 dias de seminário. Era 2 seminários seguidos, era 3 seminários cada um. Né? E nós ficávamos lá no Manaim, trabalhando na cantina. E quando encerrava todo o seminário, não tinha igual hoje, os ônibus, as vans. Mas na época eu descia com os irmãos da cozinha e da cantina em cima do caminhão. Inclusive uns que trabalhavam comigo, o pastor Paulo Cosmo. Pastor Paulo Cosmo. A Luci, mas a Lucila. Que maravilha. São os irmãos antigos que trabalhavam com a gente lá, há muitos anos, né? E a gente descia cantando do Manaim, era uma festa. Nós tínhamos um nosso irmão chamado Elcio Pinhaton. Ele era da Polícia Rodoviária Federal. E ele sempre descia com a gente, porque tinha que passar ali em Viana, nos guardas ali. E nós passávamos ali, e era uma festa, entendeu? E eu saí entregando os irmãos, Vila Velha, Vitória, Cariacica, como se fosse um ônibus, né? Então foi uma experiência muito grande que o senhor nos deu nesse início de trabalho na cantina, e foi diversas experiências ali, diversas. E comecei na cantina e praticamente eu trabalhei em quase todos os setores do Manaim. Bom, como é que a irmã Pretinha, que hoje ela está bem? Kleber, ela está praticamente já na recuperação final. Isso, porque para quem não sabe, o ano passado, né? Foi ano passado ou foi em março, ela começou a passar mal. Março deste ano. Esse ano. Começou a passar mal e aí tivemos que interná-lo. E acabou ela ficando 25 dias internados, né, Tony? 25 dias internada, chegou a ser entubada. Sim. Mas naquela internação dela ali, também foi um grande testemunho para o hospital. Entendeu? As enfermeiras, o médico, todos que assistiram ali, ficou uma grande experiência. A nossa assistência, a assistência da igreja. E uma experiência muito grande nós tivemos, Kleber, foi quando, viu, pastor João? Foi quando ela foi entubada. Para mim foi uma dor no coração muito grande, né? Que eu pensei e falei, Senhor, eu não estou preparado para perder a minha esposa. Nós temos 52 anos de casado, vivemos muito bem, né? Graças a Deus, nunca tivemos desavença em nada dentro do nosso lar, vivemos uma bênção para o outro, né? E aí, ali na porta, ali, ela já lá na UTI, e eu fiz essa oração ao Senhor. E o médico veio ao meu encontro para falar comigo e falou, olha, pastor Clipe, já estou me conhecendo, pastor Clipe, ó, nós tivemos que entubar ela, e são 5 dias de terror. Foi a expressão dele para mim. O pastor tem fé? Eu falei, tem muita. Tem fé. E que ela vai sair bem. E eu orei com ela em posição de mãos. Aí ele falou comigo, esses 5 dias, pastor, ela pode melhorar, mas pode piorar. Depende da reação do remédio. E ela foi entubada na segunda-feira.
Na terça-feira, quando as minhas filhas foram lá para poder ver o boletim médico, eles assustaram. Porque quando for lá, ela tinha aberto os olhos. Já tinha começado a acordar. Na segunda-feira. Na terça-feira. No dia seguinte? No dia seguinte. Aí eu cheguei à tarde, o médico veio falar comigo. Não, mas o médico falou com as meninas: olha, se existe milagre, este é um super milagre. Nós nunca vimos isso. Tantos anos de medicina, eu nunca vi isso acontecer. Aí ele falou: e se ela começou a acordar, se melhorar daqui para de tarde, amanhã, na quarta-feira de manhã, eu vou tirar toda a aparelhagem dela. Meu Deus. Eu cheguei à noite, estava no Manaim Domingo Martins, trabalhando. Aí eu desci e fui lá à noite. Cheguei e ela estava com os olhos abertos. Aí eu entrei lá, eles liberavam a gente entrar lá no UTI. Aí quando entrei, ela olhou para mim assim, abriu os olhos, olhou para mim já com aquele tubo e levou a mão para me pegar na mão dela. Eu peguei na mão dela, ela apertou. Aí eu falei: meu bem, meu amor, você está me vendo? Pisca os olhos. Ela piscou os olhos. Você está me ouvindo? Ela, entendeu? E fiquei ali com ela um período, conversamos, saímos já tarde. Quando foi na quarta-feira de manhã, eu tinha que trabalhar, subir para Domingo Martins. Fui para o Manaim Domingo Martins trabalhar. Aí os meninos, nós estávamos lá, Antônio, minhas filhas. Aí eu já cheguei já na parte da tarde, né, Antônio? Eu disse: mas você sair lá às 14h30, mas desci. Quando eu cheguei, ele me deu um susto. Cheguei, ele estava na porta: pai, vai lá. O que aconteceu? Não, vai lá, pai, não posso falar. Mas era a surpresa que ela já estava desentubada. Olha que coisa gloriosa. Glória a Jesus. Aí eu subi. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, ela já estava desentubada. E quando eu cheguei, eu comecei a quebrantar ela também. Na quarta-feira, isso. Na quarta-feira. 2 dias. No terceiro dia. Terceiro dia. Aí o Antônio vem: pai, a mãe ressuscitou o terceiro dia. É verdade. Aí nós começamos, aí eu falei: minha filha, não emociona não. E quando foi à noite, ela já desceu, né, para o apartamento, para o quarto. E interessante, fizeram os exames nela à noite. Ela estava ali, as plaquetas ainda um pouco meio baixa, não é? Aí o médico falou assim: se amanhã de manhã tiver voltado as plaquetas, nós vamos liberar ela. Aí quando foi na quinta, voltou lá, triplicou de manhã. Aí ela falou: mas vamos deixar a observação na quinta-feira, e nós, aquele jejum que nós temos, né? Que é uma arma poderosa, né, pastor João? Com certeza. É quinta-feira. Né? Uma arma poderosa, dos recursos da graça, é uma bênção para nós. Aí, quando foi na quinta-feira, ficou. Quando foi na sexta-feira, é feriado. Aí eu cheguei e o médico falou: se ela melhorava, nós vamos dar alta a ela. Quando foi na sexta-feira, era feriado, eu fui para lá de manhã. Aí ela falou: olha, amor, se passaram aqui cedo, veio 5 horas da manhã, colheu meu sangue para ver as plaquetas. Falei: amor, mas hoje é feriado, vamos. Não, você já está aqui, já é uma bênção, nós já podemos estar juntos aqui. Rapaz, quando foi 10 horas da manhã, um médico foi lá. Ele não estava de folga, ele foi lá só para dar alta a ela. Aleluia. Que maravilha. Entendeu? Então, uma grande experiência nós tivemos ali, né, nesse tratamento. E ela, graças a Deus, como o Antônio falou, um guerreiro, mas a nossa querida é uma guerreira. Sempre me ajudou. Pastor Clipper, Sempre esteve comigo. a gente vê assim, né? Os médicos falaram que seriam 5 dias de terror. Terror. Na verdade, foram 5 dias de glória. De né? glória. Porque a cada dia, uma operação diferente do Senhor, e no 5º dia ela está de alta. Exatamente. Esse é o Deus a quem nós servimos. E foi um testemunho, né? Para as igrejas. E ela, desde a época que eu comecei a trabalhar no Manaim, que é uns 5 anos depois, ela também começou a trabalhar no Manaim. Trabalha até hoje, é responsável lá da confeitaria. Está chorando que eu não pude ir ainda. Mas estamos lá. E aquilo que eu falei, né? Nós temos 52 anos de casado, tivemos 1 ano de namoro e a experiência de casamento, que a gente era de outra denominação. Quando o pastor Nenzinho foi para a igreja cristã presbiteriana,
Foi iniciado na casa dele lá, na consagração do salão. Nós estivemos lá presente, lá, o pastor da minha igreja foi lá, e nós estivemos juntos lá. E estava até contando a primeira vigília, o primeiro retiro que teve dos jovens da igreja cristã presbiteriana, eu participei. Mas como eu e a Pretinha ficamos nessa outra igreja, que era vizinho lá, e nós começamos a querer namorar. Gente muito novinho, e o pai dela já era lá da cristã presbiteriana. Aí eu falei, conversa com seu pai. Ele e os 2 irmãos dele, que foram pastores também, 2 já passaram para o Senhor, eles foram conversar. Um dos tios dela falou assim, mas você vai deixar ela casar com Clipper? Namorar com Clipper? Você sabe que ele só fica viajando? Eu já viajava na época. E como é que vai ser? Aí ele ficou assim, mas eu falei assim, não, mas nós temos um Deus que fala. Olha, nós temos um Deus que fala. Isso foi nos anos 70. Nós temos um Deus que fala. Sim. E vão consultar o Senhor. E quando ele orou e foram consultar os seus 3, esse tio dela, que era contra, falou assim, ô Nenzinho, eu não estou entendendo, senhor. Eu só me deu uma visão aqui, rapaz. Com esse sotaque ele era baiano. Não, mineiro. Aí o Nezinho, vamos consultar. Consultaram e falou assim, Nezinho, só me deu uma visão aqui. Eu via os 2. Na verdade, Nezinho, é uma visão com a revelação. Eu vi os 2 entrando na igreja juntos. Viu? Era o casamento deles. E o Senhor me deu uma revelação seguinte, Nezinho. Ele é escolhido dela e ela é escolhida dele. Olha só. E na verdade foi mesmo. Nós namoramos 1 ano, 71 nós casamos. E são 52 anos, mas um namoro de bênçãos. Glória a e Deus. vitória. Nossos filhos, né? É uma bênção na presença do Senhor. Está aqui o Antônio, nosso caçula, né? Hoje é formado, é advogado. Né? Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Criado na igreja, eu tenho, né? Meu genro, um dos genros, se converteu na minha época em Cariacica sede. Nós o batizamos, hoje ele é um pastor. E a minha nora, a esposa do Antônio, a Michele, era professora de catequese. Se converteu, né? Só nos deu uma bênção lá comigo. A esposa. E tem outro, que é o pastor Elton, né? O meu genro, esposa da Quênia. Ah, que maravilha. E tem outro que trabalhava no Manaim, se conheceu no Manaim, que é o pastor Alex Lick, e a Kellen, que é a minha filha mais nova das moças, né? E se encontraram, começaram a namorar no Manaim, trabalhando na Copa do Manaim, se casaram. Hoje é um pastor, nossos filhos, né? Tem o outro, o Anderson, que é casado com a minha filha mais velha, a Keila, é um diácono. E te conheceu na Copa também, que eu tô vendo que essa Copa do Manaim... Rapaz, vai ter fila de jovem querendo trabalhar na E Copa tem do Manaim. a minha filha Cleide, tem o esposo dela que ele está caminhando como obreiro. Né? Glória a Jesus. Tem Glória a Deus. tem os meus netos. 5 netos, né? Tem 5 netos, né? É Luiz Gustavo, Ana Beatriz, filho do Antônio. Ele está com 17 anos, faz 18 agora em abril. Tem a Ana Beatriz, que é o casal que é filho dele. Tem a outra, Maria Duarte, que é filha do pastor Alex. Tem a Caterina, filha do pastor Elton. Tá faltando um ainda. E tem a Ágata, Isso. que é a filha do diácono, o Anderson, que é filho da Keila. A Cleide não teve filhos, né? Mas todos os meus filhos estão na presença do Senhor. Glória a Jesus. Foram criados dentro do Manaim. Trabalhando na limpeza, na Copa, entendeu? Todos os dias, todos os seminários, nós subíamos trabalhando. Né? Elas subiam, faziam faculdades, estudando. Eu, lá no Manaim, às vezes eu buscava elas, na sexta-feira chegavam 11 horas da noite, 23 horas no Manaim, e elas continuavam trabalhando. Era o último a descer no domingo. Todas são firmes na igreja, professoras de escola dominical. Que herança, né? Coisa Meus boa. filhos, uma benção. O Tony é baterista, instrumentista. O Tony, o Antônio. Antônio. Bem-vindo. E
O filho dele, Luiz Gustavo, Também. copiou o pai. Isso é maravilhoso. Interessante que eu estava falando. Os meus netos, eles têm um compromisso com a obra. O Antônio teve que viajar lá na igreja de Campo Grande. O Antônio, eu cheguei, né? Era cedo ainda, no domingo, eu vim do Manaim. Falei, meu filho, você já está indo para a igreja? Não, eu vou descer que o pai viajou e eu tenho um compromisso, que o compromisso é meu. E ele... Antônio Luiz, deixa eu te perguntar aqui. Como era a criação de filhos do irmão Clipper e da irmã Pretinha para chegar nesse resultado? Eu quero saber de você e não do pastor. Os meus pais, eles sempre... Como é que era o dia a dia dessa casa? Sempre foram um exemplo pra gente, né? Exemplo de servos, de pai, de casal. E até hoje... Agora, a gente mora num prédio onde é minha irmã, meu pai e eu, né? E todas as manhãs, quando eu não era casado, eu sempre vivenciava, ao acordar, ele sempre orando na cama. Primeiro ato, acordou, eu olhava tanto ele quanto minha mãe, e orava. Então, assim, isso marcou a nossa vida. Hoje, tem vezes que eu desço lá, assim, que a gente é muito próximo, então, às vezes eu desço para conversar logo cedo e aí pergunto, mãe, cadê o pai? Já levantou e tal? Tá no quarto ainda. Meu Deus. E quando eu chego, ele tá de joelho. Então, assim, são coisas que marcam a nossa vida e sempre nos orientaram na palavra. Tudo que a gente ia fazer era na palavra. Pai, eu queria fazer uma situação assim, vamos consultar. Minha mãe sempre consultou também, vamos orar, não sai de casa sem orar. Então, todos os ensinamentos que nós tivemos, tanto eu quanto as minhas irmãs, que a gente presenciava, era sempre dentro da palavra, sempre dando esse testemunho da igreja. Tudo que você for fazer, meu filho, primeiramente você olha a programação da igreja com o Senhor. Depois que você vê a programação da igreja, que você coloca a sua programação. Então, na nossa casa hoje, nós somos muito disciplinados quanto a isso. A igreja, o Senhor, é em primeiro lugar. Nós, entre aspas, deixamos de fazer outras coisas secular na vida por conta de compromissos com a igreja. E isso a gente sempre tem o fruto, a gente colhe o fruto. Então, vou até contar que eu tinha 14 anos, apaixonado por futebol. E aí eu estava no time da escola e eu estudava à tarde. E aí acabava a aula, era o nosso treinamento. Aí certo dia eu tô lá treinando e tal, aí da hora que eu olho assim ao longe, vem descendo quem? Meu pai e minha mãe. Falei, são 6h30, você tá aqui ainda, vambora, você tem que tomar banho que a gente tem um culto profético 7 horas. Aí eu falei, é verdade. Aí saí depois dali, eu até falei assim, treinador, não dá pra eu continuar, porque tem um compromisso na igreja, aqui vai atrapalhar esse compromisso meu na igreja. Então assim, essa parte espiritual eles sempre tiveram muito ensino, muito zelo para conosco, porque até pensando, os pais eles têm uma visão diferenciada dos filhos, né? O futuro, e prepara hoje para você colher amanhã. Então, se a gente preparar a nossa base, esse mundo do jeito que está ficando, até o Senhor Jesus voltar, nós temos que preparar a nossa base. Eles sempre prepararam muito bem a gente para isso, para aguentar as consequências de um mundo que está desse jeito aí hoje. Então, assim, nós glorificamos ao Senhor muito por essa educação que eles nos deram, e nós podemos passar isso para os nossos filhos. Tanto que ele falou aqui de um testemunho. Meu filho com 17 anos, eu fui viajar, falou, você vai ter que me cobrir naquele culto de ceia lá na igreja. Não, pai, deixa comigo. E aí tinha um ensaio 5 horas, então assim, é algo marcante na nossa vida, são esses pequenos detalhes que a gente acompanhou. E aí a criação dos seus filhos é igual à criação que você recebeu? A gente tenta. A gente faz o possível para ser. Mas acaba que os avós, né, eles são o pai em dobro. É verdade. Então, assim, eles nos ajudam muito quanto a isso. Porque não é fácil criar filhos, né? É verdade. Não é fácil. E minha filha tem 10 anos, então ela tá numa fase passando de criança para adolescente. Isso, exatamente. E o outro tá de adolescente para jovem. Então você fica assim, aí você vai buscar conselho aonde quem já tem uma experiência muito boa, possa te ajudar. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens. A irmã Regiane, que mora em Jardim da Penha, disse assim, Kleber, meu coração bateu forte, hein? Quando você falou que o pastor Clipper seria um entrevistado na rádio. Eu lembro que eu tinha 13 anos, quando eu desci as águas e foi com o pastor Clipper.
Lá no Manaim, Domingos Martins. E Glória ela a Deus. põe entre parênteses. Eu tenho até as fotos para comprovar o fato. Já se passaram 32 anos. Estou muito feliz. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Dê um abraço dele para mim. Um abraço, Margiano. Um prazer, hein? Estamos aqui firme caminhando na presença do Senhor. Que maravilha. A irmã Ana Clara Melo, perdão, que mora em Montes Claros, Minas Montes Gerais. Claros. Assim, Kleber, que bênção! Tô aqui ouvindo essa voz, é do pastor Clipper. Sim, é ele mesmo. Ele deu assistência aqui na nossa região Montes Claros e sempre que subimos ao Manaim de Domingos Martins, nós ficamos hospedados no Manaim de Cariacica. E o pastor Clipper sempre cuidou de todos nós da região como um pai. Manda um grande abraço a Ana Clara. Quem é Ana Clara? Ana Clara, um abraço, meu filho. Para você e seus pais, hein? Tá demorando voltar aqui, estamos aguardando, hein? E ela dá um recado aqui, ó. Fevereiro, tô aí. Sejam bem-vindos. Isso é muito Um abraço bom. aí a todos nossos queridos amados irmãos aí de Montes Claros. Nós passamos um período aí, não foi tão longo, mas foi período de experiência e de bênçãos do Senhor. Forte abraço a todos nossos queridos irmãos aí da região de Montes Claros. O irmão Aparício, da de Sobradinho 2, Brasília, diz assim, Kleber, quero mandar um abraço, meu querido pastor Clipper. Fala com ele aí, que ele sempre nos recebe muito bem aí no Manaim de Cariacica. Ficamos até constrangidos. Quando vamos ao seminário Domingos Martins, deseja a ele um feliz ano novo para ele, para o seu filho, para toda a sua família. Igualmente, meu amado, para você também, um feliz ano novo. Que no próximo ano continuaremos juntos aí nessa grande batalha, nessa caminhada árdua e firme na presença do Senhor para chegarmos à linda Canaã, a Nova Jerusalém, que está preparada para nós. O Walter Fernandes, meu querido irmão Walter, lá de Bar São Francisco, ele é militar. Ele disse assim, Cláudio, eu conheci as filhas do pastor Nenzinho. Elas eram jovens senhoras, deixa eu jogar a trilha aqui, ainda novas, né? Só a caçula era solteira. E o Paulinho, instrumentista, é isso mesmo? É o pastor Paulo Carvalho, é meu cunhado. Depois, mais tarde, foi levantado para o ministério. Hoje, o pastor Paulo, ou pastor Paulinho. Lembro da sogra do pastor Clipper, que além de um doce de pessoa, fazia uns biscoitos deliciosos. Exatamente. Onde o pastor Nenzinho passou uns poucos anos conosco, há mais ou menos uns 40 anos atrás. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Que maravilha. Todo mundo mandando mensagem. Meu celular hoje pega fogo. Meu Deus do céu. Hoje trava. Hoje trava. O nosso irmão Rodrigo, que é militar, que mora em Garanhuns, ele disse assim, Kleber, pastor Kleber é um querido irmão, meu Deus do céu. Eu e Rodrigo, aqui é a irmã Fátima, que é a esposa do pastor Rodrigo, do irmão Rodrigo, disse assim, temos um grande carinho por ele, sempre nos recebe com muita atenção, muito carinho. Rodrigo, seja sempre bem-vindo. Nós estivemos juntos aí nesse seminário, mas continue aí, continuaremos juntos e não demore voltar, hein? Estamos sempre aguardando vocês. Forte abraço aí para os nossos irmãos nordestinos aí, grandes amigos, irmãos, pastores, diversos irmãos que somos amigos aí do grande Nordeste, Norte e Nordeste. Forte abraço a todos. Oh, glória a Deus. Tem uma irmã que mandou uma mensagem aqui, eu não disse o nome dela, que eu estou procurando, mas não encontrei. Ela disse assim, Kleber, eu conheci muito o pastor Nenzinho quando ele era de uma igreja tradicional lá em Valadares. Fico feliz em ouvir o testemunho do seu genro, que é o pastor Clipper, dando testemunho, né? Que Deus abençoe, né? Que Deus tem operado no nosso meio, que bênção poder ouvir o pastor Clipper. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe. Desculpa não falar seu nome, mas não tá aparecendo aqui, tá bom? Bom, enfim, tem muitas mensagens, não vou ficar lendo mensagem aqui até de tarde. Tem que aproveitar que o pastor está aqui conosco, né, pastor João? É verdade, é verdade. Aproveitar que é difícil trazer esse homem aqui. Cleber, se der tempo, eu vou falar um pouquinho agora da operação do senhor no ministério. Né? Então vamos falar agora. Muito bem. A minha primeira experiência que eu tive no Manaim, no Principiantes, eu tinha algumas dúvidas ainda sobre consulta à palavra. No Principiante, quando o pastor terminou a aula de batismo com o Espírito Santo, e vocês vão abrir a palavra e o senhor vai falar diretamente com você. Sim. E o texto que eu abri está em Isaías 42:16, que diz o seguinte: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falá-los-ei, caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas o farei direitas.
essas coisas lhe farei e nunca os desampararei, para a honra e glória do Senhor. Que maravilha. A experiência que eu tive ali no batismo com o Espírito Santo, e realmente é a nossa caminhada que tem sido na presença do Senhor. Glória e a nessa Jesus. caminhada, né, como pela misericórdia do Senhor nos chamou nos anos 90, como pastor, nós tivemos uma grande caminhada aqui, estamos até hoje caminhando, pastoreando as igrejas, e ao longo da BR-262 até Minas Gerais, nós pastoreamos desde Prejetuba e uma Lajinha, aquela área ali, nós pastoreamos, coordenamos aquela área um Sul período. do Espírito Santo, né? Isso. E depois dali nós fomos para a área de Matipó. Ah, isso tem Matipó. De Matipó, depois fomos para Rio Casca. Tivemos algumas igrejas ali que nós tivemos a oportunidade de iniciar, né? Algumas igrejas, assim, bem rápido, a igreja de Santo Antônio do Grama, Realeza, Caputira, lá na BR, né? Lá em cima em Minas. E tivemos também aqui na de Lajinha, como abrir lá em Iuna, um bairro lá próximo a Iuna que chama Aparecida. Mutum, nós abrimos Mutum. E Ibatiba 2, Alto Inês, diversas igrejas que o Senhor nos deu a oportunidade de iniciarmos. Iuna lá, né? também, Irupi por ali? Não, né? Irupi, Pequiá foi aberto comigo. Pequiá, pertinho. Na época quando eu abri, nós iniciamos, não foi dentro da cidade, foi após a ponte, foi no início de Minas Gerais. Abrimos na casa de um irmão, trabalho, iniciamos lá, e depois que alugamos o local cá em Pequiá. Passado esse tempo todo, pastor, nesses 34 anos como pastor nessa obra, ao todo 60 anos servindo ao Senhor, quando o senhor olha pelo retrovisor, olha para trás, qual o sentimento que vem ao seu coração? Qual a palavra que vem no seu coração quando você olha, vê tudo isso, essa família que Deus te deu o Senhor, uma esposa, filhos, netos, genros, pastores, diáconos, o testemunho de irmãos. Qual a palavra que vem no coração do senhor? Gratidão. Gratidão ao nosso Deus, né, por tudo que Ele fez. Passei momentos difíceis, né, viajei muito, enfrentei adversidade na estrada. Uma vez eu fui cercado na estrada por 2 carros, e eles armados, e eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu livramento. Eles não conseguiram depois me acompanhar, apesar que eu estava com um carro pesado, entendeu? O Senhor me deu livramento. E as experiências que nós tínhamos no início de viagem é que logo que nós definimos, o Senhor nos trouxe para essa obra maravilhosa, uma obra do Espírito Santo, o governo do Espírito, né? E para nós isso é o nosso bem maior. É o nosso bem maior. Aquilo que o Antônio falou, desde o dia que nós definimos aqui é o seu lugar, primeiro lugar é o Senhor. Primeiro lugar a obra. E as outras coisas vêm para acrescentar, né? E como nós definimos colocar o Senhor em primeiro lugar, nós não temos que reclamar de nada, é só glorificar o Senhor. E a nossa missão é sempre dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nada a gente faltar. Provas investidas, passamos muitas vezes pelo vale, né? Vale da provação, mas o Senhor sempre nos fortaleceu para vencer. E somos vencedores, porque a vitória é no Senhor, né? Então nós somos vitoriosos, é porque o Senhor nos fortaleceu para vencer. E eu sempre gosto de falar assim, a prova vem para nos fortalecer na fé, né? Para nos fortalecer nesta caminhada, né? As oposições sempre levantam, mas nós somos protegidos e guardados pelo poder do sangue de Jesus. E a pergunta, pastor João, que não quer calar, né? O senhor está com o pastor em que igreja? Hoje nós... Eu já Cariacica, diversas áreas, agora né? Agora está só no Manaim? Não. De Cariacica, não, né? Agora sim. Tem 23 anos que eu estou no Manaim de Cariacica, quando iniciou. Eu fiquei ali sempre trabalhando na apoio do Ingo Martins também. Mas né? igreja, bairro? Pai, hoje eu estou com a área de Viana, município de Viana, e estou pastoreando diretamente a igreja de Marcílio Noronha 1. Ah, Marcílio Noronha, sim. A pergunta que não quer Mas calar. sempre foi em Cariacica e Viana, que é uma região só, né? Região de Cariacica. Muitos irmãos na igreja do Senhor querem participar da cantina do Manaim?
Às vezes sim. Principalmente os solteiros. Mas estão falando aqui de brincadeira, mas realmente tem tudo a ver. Tem sim, tem. Não é? Tem. Olha, o servo que procura uma serva para ter um casamento, um matrimônio, uma família, olha, você tem que procurar alguém do meio. Claro. Eu sempre falo, tem que ter o mesmo DNA. Mesmo, DNA. É isso. Não pode. Não é? Agora, Tem que ter o mesmo DNA. Eu aconselho os jovens, né, quando me procuram, tem que ter o mesmo DNA. Tem. Se tiver, você pode consultar o Senhor. Né? A escolha é sua. Mas o conselho é este. Quanta experiência passou João Carlos Braga? Quanta experiência, né? Bom ouvir isso, né? Ver como é que o Senhor... Há uma promessa na palavra de Deus, no Salmo 128, diz assim, verás os filhos de teus filhos. Né? Então, tudo começa, eu vejo assim, o começo desse projeto na oração de uma mãe do lado de um filho enfermo, aonde ela não pensou no filho dela para ela, mas pensou para Deus. Senhor, ele será um pregador da palavra. Talvez se ela tivesse, Senhor, me dá o meu filho, talvez tivesse perdido. Mas como ela pegou e deu para o Senhor, Senhor, vai pregar a tua palavra, ali o milagre acontece. Olha. E hoje está aqui o pastor dando testemunho dos filhos, 5 filhos, não são 5 filhos? 5 filhos. 5 filhos na presença de Deus. Como é difícil alcançar isso hoje em dia, né? Os 5 filhos na presença de Deus, os netos já trabalhando na casa do Senhor, um tocando, o outro ali, e ali cumpre-se a palavra do Senhor que disse, verás os filhos de teus filhos. E ele pode falar, né? Eu e minha casa Servimos ao Senhor. servimos ao Senhor. Que Né? maravilha. A tua mulher como a videira Isso. frutífera e os teus filhos como plantas de oliveira. É a Meu resposta. Deus do céu. A experiência nossa é muito grande. É a resposta. Esses dias, né? Eu falo poucos dias, né? São 34 como pastor, mas eu falo poucos dias. Passa muito rápido. Rapidinho. A experiência é muito grande nas igrejas, assim, ao longo do nosso trabalho. Eu falei que a primeira igreja que eu assumi foi Vila Capixaba, era uma casa adaptada. E quando foi na época de construir, eu procurei o pastor Antônio Carlos, né? Rodrigues, né? Que era o nosso engenheiro, era responsável do setor de construção, de engenharia. E eu falei, vamos construir. Ele falou assim, mas como? Eu falei, se o senhor liberar o material, eu vou construir a igreja. Reuni a igreja e falei assim, pastor, se tiver o material, nós vamos construir. E nós construímos, hoje está lá, a igreja Vila Capixaba, para a honra e glória do Senhor. Nós construímos ela em 60 dias com mutirão. Não gastamos um centavo de mão de obra. Terminamos ali, eu assumi 2 igrejas, chamadas Mucuri. Aí chamei eles falando, vocês estão animados? Lá era uma casa de tábua, não é? Muito simples. Vocês estão animados? Vou conversar com o pastor Antônio Carlos. Falei, se o senhor liberar, nós vamos construir Mucuri. Eu falei, mas vamos comer muito tijolo. Aí ele passou o projeto ali, alguma coisa, e eu era gerente de uma empresa, transporte e logística, né? E na hora do almoço eu corria lá para ver. Aí chamei os irmãos, reuniram, pode pedir que não construir. Aí já levamos os irmãos de Vila, de Mucuri e construímos. Naquele meio tempo que nós íamos iniciar, nós compramos um lugar chamado Paraíso, onde a Fatinha é hoje. Ah, que foi foi meu Fatinha ver. Mora. Nós convertemos na minha época lá, Fatinha. Ah, é? Quanto tempo? Aí compramos Paraíso, fizemos o muro, eu peguei a casinha de tábua que estava, coloquei lá. Tirei um grupo, deixei, fiz no canto do muro em Mucuri, deixei 20 irmãos, não vão ser daqui, 20 irmãos para nos orar e trabalhar aqui. Fazia culto todo de Mucuri ali debaixo daquela lona, e os outros irmãos lá em Paraíso. Terminamos Mucuri. Ali nós gastamos um tempinho mais, que já era mais complicada a construção, teve laje e tal. Né, bateu o piso, que era um... Terminamos ali, gastamos 4 meses e meio. Terminamos ali, aí os irmãos já estavam lotados lá em cima. Aí eu disse com 50% só para Mucuri. Deixei os irmãos. Aí passou, deu uns 6 meses, eu já vi, tornei pedir ao setor de engenharia, liberaram o material, construí para então. Nós fizemos 3 igrejas, aproximadamente 1 ano e meio, com mutirão. Né? Sem mão de obra. Sem mão de obra. Paga. Aí fizemos, e aí eu só fui dando uma bênção, né?
Aí compramos chalé, mão de obra, Ibatiba, e nós fomos preparando um grupo para a gente, né, dar assistência. Então, e foi uma bênção que o Senhor nos deu nessa parte de construção, e hoje, né, nós podemos glorificar o Senhor, que o Senhor nos deu a oportunidade de, esse trabalho que nós fazemos aqui nas áreas, né, sempre a vez que andou nas áreas, pastoreando, nós temos aproximadamente, acho que passa de 50 pastores, né, Tony? Que foram apresentados ao Senhor nessas áreas onde nós passamos. Glória a Jesus. Inclusive, tá aí Enéas, foi meu diácono, né? Ah, o Enéas, pastor Enéas. Pastor Joel, que às vezes vem aqui. Também. É meu diácono. Ao Silésio. Pastor Silésio. Tem esse grupo aí que... Olha né? só. Nós temos hoje o pastor Pedro Martins. Pedro Martins. Nós que também. apresentamos ele ao Senhor para o ministério. Então nós são diversos companheiros que o Senhor nos deu essa grande oportunidade, que para mim isso é uma bênção tão grande, né, que nós não temos nem palavra para agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade que temos dado essa caminhada. O irmão José Paulo da Silva, ele é policial civil, lá de Jardim Planalto, Goiânia, Goiás. Diz assim: Kleber, bom dia, paz do Senhor. Quero mandar um abraço especial ao pastor Clipper. Sempre que eu estou aí no Espírito Santo, eu sempre fui muito bem recebido por ele. Em uma certa ocasião, em que ele estava escoltando, como policial civil, alguns ônibus daqui de Goiânia e Brasília que estavam indo para participar de um seminário, e o carro que ele estava, né, estava indo para o Domingos Martins, e o carro que ele estava teve um problema na roda. E o pastor Clipper, olha, deu toda assistência, nos ajudou, sempre disponível, e também em outras ocasiões, quando eu estive aí com a minha família também, olha, minha gratidão a esse homem de Deus. Eu estou obreiro aqui na Igreja Cristã Maranata do Jardim Planalto, estou à disposição. Pastor Denival, em Goiânia, Goiás, um abraço fraternal aqui do Zé Paulo ao pastor Clipper. Amém, meus queridos? Que coisa Amém. boa. Um abraço a nossos irmãos, continuamos aqui, hein? Já estamos já com 72, cabeça branca, mas nós estamos aqui, fortalecidos pelo Senhor, sempre aguardando os irmãos nessa oportunidade para cuidar dos nossos queridos e amados irmãos, que sempre vem de fora. Eu sempre oriento a nossa equipe que trabalha conosco no Manaim, olha, na nossa casa nós temos que receber muito bem os nossos queridos e amados visitantes, principalmente que é os domésticos na fé, que nós estamos no mesmo barco, nessa mesma caminhada, que é esta obra maravilhosa, que é a obra do Espírito Santo. Amém. Queridos, são 9h28, já extrapolamos o nosso tempo, vou ter que editar. Deixa eu agradecer aqui, pastor João Carlos, obrigado por ter estado conosco aqui. Amém? Né? Não tenho que agradecer, não. Eu que tenho que agradecer de poder receber essa bênção aqui, de ouvir esses dois servos de Deus chamados para servir, que trazem tão boas novas para a nossa alma, para o nosso coração. E o Antônio que tem nome de radialista, né? Tony Clipper. Tony Clipper, é verdade. Rapaz. Já tem o nome, já. Né? Com certeza. Que maravilha, rapaz. E temos DNA. Aliás, temos homens nobres aqui que são bateristas, né? Pastor Eduardo Mica. É mesmo? Baterista, claro. Eduardo Eduardo é. Né? O pastor Eduardo, quando eu estava entrando, ele estava no finalzinho dele. Assim, do Manaim. Martins, ficando só apenas no Ministério da Palavra. Não, ele tocando. A gente pegou no final dele, foi a transição, né? A gente entrando e tava o final dele. Pois é. Que ele se dedicou depois ao diaconato. Isso, aí já. O Kleber, ele puxa um pouquinho a brasa pra sardinha dos bateristas, né? Exatamente. Tá na equipe. Tá na equipe. Lembra aqui do nosso querido pastor que ele vai lembrar, também baterista, pastor Rogério Basso, Rogerão. Rogério, isso. Lá de São Mateus. Nós temos outro pastor que foi baterista, que quando ele se converteu, eu era diácono e ele foi do meu grupo, pastor João Batista. Baterista. Pastor Batista é baterista. É mesmo, olha, que maravilha. Nós fazíamos um sindicato, né? Que maravilha. E agora o nosso querido Clipper. Antônio Luiz Clipper também, baterista. O filho, como é que é o nome do seu filho? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Seguindo a linha. Que maravilha, isso é muito bom. Quero agradecer imensamente aqui ao Antônio Luiz Clipper pela gentileza de estar aqui conosco. Obrigado, uma alegria, um prazer conhecê-lo. Também o prazer é todo meu, como eu falei.
Estamos à disposição sempre para, como eu falo, eu sou segurança dele. Então, onde ele vai, eu sempre procuro estar junto, né, para cuidar, para a gente fazer toda essa logística com ele aí. É só um detalhe, que Claro. quando ele contou a experiência da minha mãe, a minha mãe faz aniversário dia 24 de abril. Aniversário de casamento do senhor. Não, dia 24 de abril é aniversário de casamento. E 28 é aniversário dela. E 28 de abril é aniversário dela. Ela teve alta no dia 21 de abril. Então, assim, Jesus. para nós, o médico até brincou, quero o bolo, hein? Porque foi algo assim, um milagre. Deixar registrado isso daí. E a gente aqui na Rádio Manaim sempre, a gente lembrava aqui, lembra para nossa irmã Pretinha, e às vezes, acredito que teve irmão, falou assim, mas Cléber, fica ruim falar o nome da irmã Pretinha. Eu falei, meu querido, assim que ela é conhecida carinhosamente, assim que ela é chamada pelo seu esposo, então nós temos toda a liberdade de chamar a irmã Pretinha com um grande carinho. É um gesto carinhoso, é uma palavra carinhosa. Aqui não tem nada de jocoso. Né? Não, nada. O Kleber, inclusive, o nome de Pedro não era Pedro. Sim, é verdade. Era Simão. E todo mundo só chamava ele de Pedro. Pedro. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Nós somos família, né, de Cristo, né? Você pega coisas tão pequenas. É né? verdade. Nós somos conhecidos, Clipper e Pretinha, né? Pronto. Até o nosso querido presidente, pastor Gideuti, né? Logo no início, assim, mas o nome dela é Pretinha, pastor Gideuti. Pretinha que, entendeu? Nós temos um irmão, não vou falar o nome dele, que ele está aqui no nosso meio. E também é conhecido pelo apelido. E esses dias chegou uma carta aqui, aqui na Rádio Manaim, com o nome dele. Ele mesmo falou comigo assim, Kleber, quem é esse aqui? Eu falei, rapaz, Ótimo. como é seu nome? Ele olhou, sou eu. Nós temos um pastor no Rio de Meu Janeiro, Deus. o pastor Albino, que ele era antes de ser pastor, ele era atleta. E era conhecido como Chicão. Sim. Aí foi obreiro Chicão, diácono Chicão. Quando foi pastor, que havia pessoas que iam falar com ele, o pastor Chicão. Não, o pastor Albino. Ele não esquenta com isso, não fica... já era Chicão há muito tempo e... Acabou. O importante é o amor. O amor. O importante é o amor. Querido pastor Antônio Alves Clipper, pastor Clipper, uma honra conhecer o pastor já há alguns anos, uma honra para nós saber que somos amigos, irmãos em Cristo, e leva o nosso abraço, a irmã Pretinha, né? E nós aqui, durante todo esse período, estivemos orando por ela, botamos o povo para orar, botamos no sentido figurado, né? Pedimos aos irmãos, e os irmãos orando sempre, como é que tá? Melhorou? Os irmãos ficam orando e querendo saber o feedback, né? E a gente fica muito feliz de saber que ela tá bem, já quase 100%, e nosso desejo é que ela fique 100% para a gente já fazer aquela festa. Mas estamos felizes já pelo que Deus operou na vida dela, na vida de vocês até aqui, e quero agradecer imensamente o carinho do Senhor, a presteza de vir aqui nessa manhã e estar conosco aqui nessa 1h e pouco aqui conversando. Pastor, obrigado. Amém. Nós também queremos aqui agradecer aos nossos queridos, amados irmãos, tanto do Brasil como do exterior, que nós recebemos diversas ligações, diversas mensagens, as intercessões que fizeram em favor da minha querida e amada esposa. Agradecer a todos os irmãos, né, por esse carinho que tem tido conosco. E nós somos felizes de saber que nós somos uma família, né, que nós servimos a um só Deus, um só Senhor, uma só fé, e nós temos uma só direção, né? Que é a direção da eternidade. E fica aqui a nossa gratidão, nosso abraço a todos os queridos e amados irmãos. Nosso abraço ali para o meu querido, meu sogro, pastor Enzinho, aos 102 anos, né? Sempre foi como um pai. Eu tenho a consideração dele como um pai. Nossos irmãos ali de Governador Valadares, nós temos um carinho muito grande. Os demais, todo lugar que nós passamos, nós queremos aqui mandar um abraço a todos os irmãos, né? Nossos irmãos aqui da rádio, ali do presbitério, da sede, e estamos sempre juntos e vamos continuar nessa caminhada. Para mim foi um prazer muito grande. Eu que senti honrado de vir aqui, né? O Kleber me ligou umas 3 vezes, não podia vir, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, estivemos aqui, nesse período tão bom com o pastor João Braga, Kleber, Antônio, nós aqui juntos aqui, para glorificar, adorar o Senhor e conhecer um pouco, né, da nossa trajetória, nossa caminhada,
né, como servo, o chamado do Senhor, né, para não ser confundido aqui, o chamado do Senhor para nós, e nós temos só de glorificar. Que até aqui nos ajudou o Senhor, né, e nada tem nos faltado. E os irmãos estão perguntando aqui, os irmãos estão falando aqui, eu trabalho na cantina aqui de Pernambuco, também vale isso aí ou só na cantina de Domingos Martins? Muito bom. A cantina aí do Mano em Pernambuco é boa, hein? Se tiver fé, for fiel e fazer tudo que for orientado pelo Senhor, vale para todos nós. Muito bom. Chamados para servir, ponto final nos chamados de hoje. Recebemos aqui o pastor Antônio Alves Klipper, pastor Klipper, e o seu filho, o Antônio Luiz Klipper, juntamente com o pastor João Carlos Braga, nos dando essa assessoria aqui luxuosa. Lembrando a você que essa entrevista, esse bate-papo aqui com os nossos irmãos, será reprisado no sábado, a partir das 7 horas da manhã, pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, e você, daqui a meia horinha, já vai estar no YouTube para todo mundo ver. Espalhe essa ideia, espalhe esse link para todo mundo ver e assistir aí. Obrigado mais uma vez a você. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje, aqui pela Rádio Manaim. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.